Boa noite. A nossa conversa hoje vai ser sobre um assunto do dia, né? A gente vai conversar sobre idoso, calor, ar seco e pandemia. A gente tem que pensar que agora o cuidado com o idoso precisa ser redobrado. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação que é atual e que é de agora, né? Eu não vou falar nada novo, mas eu acho que eu vou lembrar ou dar detalhes de coisas que podem ajudar na manutenção ou na promoção da qualidade de vida. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, está muito quente, o ar está seco. O que a gente vai fazer? Ingerir muito líquido, água principalmente, mas pode ser outro líquido. Ventilar e umidificar o ar. Refrescar o corpo com água. O que significa isso? Que se você puder, pode molhar essa pessoa, o idoso, mais vezes do que só uma vez. Não precisa ser banho, não precisa usar sabonete, mas precisa refrescar. Então, a gente pode dar outro banho, a gente chama de não banho, porque não vai usar sabonete, não vai usar esponja, mas você vai jogar água nesse corpo para ele esfriar um pouco. Está muito quente, a gente precisa disso, precisa ser mais vezes. A gente pode usar água, suco, gelatina, chá gelado, frutas. E aí a gente tem as frutas que tem mais líquido. Pera, melancia, abacaxi, melão. O uso de isotônicos é bacana, água de coco também. A laranja também tem muita água. E a gente pode usar essas frutas para estar hidratando. Se o idoso não aceita muita água, a gente pode usar esses recursos todos e vale a pena. Nessa época é fundamental. O idoso é igualzinho bebê para desidratar. Então, se transpira muito, esse calor intenso diminui a pressão e eles ficam muito prostrados. Então, por isso, a ideia do isotônico também é uma boa, ou a água de coco, porque põe um pouquinho mais de sódio, para a pressão não ficar tão baixa. É claro que todos os outros cuidados precisam ser tomados, né? Água. Água precisa estar em todos os ambientes. Se você tem um umidificador em casa, beleza, coloque ele para funcionar. Se você tem um aparelho ventilador, coloca na frente do umidificador, que você consegue fazer com que aquele vaporzinho que umidifica circule. Se você tiver um climatizador que coloca água embaixo, muito bem. Mas se você não tem esses recursos, agora a gente está tendo dificuldade de achar, eles estão mais caros. Olha, toalha molhada, colocada na lateral da janela, da cama, balde de água, a bacia com água debaixo da cama, pano de chão molhado no chão, tudo isso umidifica o ambiente e é válido e refresca também. Virou uma loucura isso, eu nunca pensei que eu ia falar isso na vida, mas hoje em dia está tão quente aqui em Goiânia que é melhor você fechar a janela, não deixar que o ar quente e seco entre e mantenha o quarto dele com ventilação, com ventilador, com climatizador, com balde d'água, com bacia de água, com toalha molhada. O ambiente fica um pouco mais fresco e úmido, que é melhor para a saúde dele. Então, a gente tem que usar aí os recursos que a gente tiver na mão. Não fica preocupado se você não tem aqueles que são os mais comuns. Lavar as mãos, gente, é mais importante do que usar álcool gel. As pessoas estão falando demais de álcool gel. Se todo mundo lavar as mãos toda vez que toca em alguma coisa, antes de tocar na próxima, você evita a contaminação. E aí essa contaminação serve para tudo. E isso devia entrar como nosso costume. Isso não vai mudar quando acabar a pandemia. Isso devia ser hábito nosso já. E já que nós estamos sendo obrigados a trabalhar com ele na pandemia, vamos incorporá-lo. É melhor para nós todos. Lavar as mãos. Olha, tocou no celular, vai tocar na outra coisa, lava a mão primeiro. Tocou na torneira, vai tocar em outra coisa, lava a mão primeiro. Lava bastante a torneira da pia onde você lava a mão. Passa álcool nela toda vez, antes de pegar e depois que pegou, para o próximo não ser contaminado. Se você tiver uma escovinha,
para escovar as unhas, você faz uma lavagem de mão melhor. Agora, é água e sabão, não é só água não, tá? E não é tão rapidinho não, lavar a mão de maneira correta não é rápido. Por favor, cubra a sua tosse e o seu espirro. Se você não tiver um lenço na mão, faz a etiqueta, cobre aqui, espirra e tosse no seu cotovelo. Você não contamina o ambiente, nem quem está perto de você. São cuidados que parecem bobagem, mas não são, e fazem toda a diferença. Use a máscara corretamente. Gente, a gente tem que saber colocar a máscara, tirar a máscara e manter a máscara no rosto. E a gente vê as pessoas usando a máscara de maneira inadequada. Parece uma loucura falar disso, mas não é. Olha só, vou chamar a atenção agora para a foto. Muitas pessoas ficam incomodadas com a máscara, eu também fico. E aí a gente quer arrumar a máscara, pegando na máscara, na face externa. A face externa da sua máscara, em princípio, ela está contaminada, porque senão não adianta você usar ela. Você não está usando ela exatamente para impedir que o ar contaminado venha. Então, a face externa da sua máscara está contaminada. Pegou nela, ajeitou? Álcool. Lava as mãos, álcool, lava as mãos. Pegou na face externa da máscara, álcool, lava as mãos. Porque senão você está caminhando com essa contaminação para todo lugar que você toca. O seu celular, o seu computador, tudo que você vai tocar. Então, mexeu na máscara, incomodou, álcool, lava as mãos, tá bom? Vai precisar mexer na máscara. Olha, para colocar a máscara, a gente tem que segurar só naquele elástico e colocar. E para tirar também. Se eu preciso tirar, eu tiro uma orelha, deixo ela caída na minha lateral e bebo a água e como. Se eu for tirar, então, ela totalmente, eu tiro pelo elástico, deixo ela do lado, de preferência enrolada num papel, que pode ser um guardanapo, ou num saquinho plástico, para também ela não contaminar o lugar. Tem pessoas que vão para o restaurante, vão comer, e tiram a máscara e põem do lado do prato. Você está contaminando o ambiente. Você quer tanto exigir do restaurante que esteja tudo limpo, para você não se contaminar, e você leva a contaminação para perto de você. Lá na sua casa, você não pode deixar a máscara em cima da mesa. Você está contaminando o ambiente. A gente precisa lidar com a máscara pensando que ela é usada para te proteger da contaminação do ambiente. Então, ela ficou contaminada, especialmente a face externa. Não tenho nada disso. Então, você dobra ela com a face externa para dentro dela mesma, põe a face interna para fora. E é bom você andar com outra máscara, porque agora você contaminou a parte interna onde você colocou. Então, você tem que ter a outra máscara para usar adiante. Se você não tiver o saquinho para colocar a máscara, você tem que ter a outra máscara. A outra máscara você tinha que ter de qualquer maneira. E máscara no pescoço não protege ninguém. Não protege ninguém, nem você, nem o outro. E coloca em risco que você colocou agora a máscara num ambiente que não estava protegido, porque o meu pescoço não está protegido, ele pode ter sido contaminado, e eu peguei a máscara, a parte interna, e sujei ela aqui, e depois voltei com ela para cá. Então, todo aquele seu zelo para não contaminar o ambiente, você acabou de trazer para você. Precisamos aprender a lidar com a máscara com mais seriedade, porque senão, ao invés de nos proteger, ela nos contamina. Então, usar máscara não é simplesmente colocar na cara. Tem que saber colocar, tem que saber tirar, tem que saber tirar ela para poder ingerir líquido, tem que saber deixar ela protegida quando você vai se alimentar, ela não pode contaminar o ambiente onde você vai se alimentar. E se você pegou na máscara, higienize imediatamente a sua mão. Por favor, aguarde aqui. Olha, os pés a gente pode ter aquele tapete higienizador na porta da casa, ou então a gente pode criar o hábito de deixar o sapato lá na porta e entrar descalço com o chinelo que está lá na outra porta te aguardando. Esse é um mecanismo. Por favor, pratique o distanciamento social. Distanciamento social, gente, é não ficar tão perto da pessoa, sabe? Não quer dizer isolamento, não quer dizer ter que ficar sozinha ou trancada. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre idosos.
Nós estamos lidando com crianças, não ficam muito doentes, mas elas podem ser o agente que contamina os idosos. E aí a gente está distanciando as crianças dos avós, as crianças dos bisavós. E eu acho que isso é zelo, mas todo zelo precisa ser pensado. A criança não vai ficar com 1 ano a vida toda, não vai ter 2 anos a vida inteira, e ela muda, passam as fases, e as pessoas não estão tendo a chance de vivenciá-las. Organize um jeito de fazer, então, isso acontecer. Se você é tão preocupado, filme, faça chamada por vídeo, deixe a avó ver a criança, curtir, brincar por vídeo. Se você tiver o desejo de levar a criança para ver a bisa, a gente não sabe quanto tempo ela vai viver. Na verdade, nenhum de nós sabe quanto tempo vai viver. Mas, de fato, a bisa tem a percepção, e o biso, de que o tempo dele não é mais grande. Não é tão grande mais. Ele precisa aproveitar o tempo que ele tem para curtir o bisneto, para ver o desenvolvimento, para perceber, para ensinar, para reconhecer. Tem idosos que estão tão isolados e não distanciados, que eles estão tendo um declínio importante, tanto motor quanto cognitivo. Tem idosos fazendo um declínio notório, ficando debilitados, ficando pouco participativos, porque ele ficou isolado, num ambiente sem estímulos. Então, você precisa pensar nisso. Tem estratégia? Tem. Vamos bolar uma estratégia? Eu quero fazer um encontro dos bisnetos com o avô. Eu quero ir lá visitar o bisavó. Você vai dar banho nas suas crianças, vai colocar a roupa limpinha, que acabou de sair, passou ferro nela, ela está limpinha. E aí você vai lá na casa da bisa. Você não vai primeiro no shopping para depois ir ver a bisa. Você não vai primeiro no parquinho para depois ir ver a bisa. Você vai tentar manter o ambiente menos contaminado possível, a roupa menos contaminada possível, o cabelo menos contaminado possível. E aí você vai lá visitar. Você vai dar oportunidade de um encontro. Você pode pensar em bolar esse encontro numa área aberta, num jardim, né, numa das casas tem uma área aberta, você vai fazer isso lá. Você não fica num ambiente fechado e vai ter a oportunidade de fazer um encontro de gerações. Muita gente? Não. Poucas pessoas de cada vez. As famílias, às vezes, são muito numerosas. Então, a gente vai fazendo um encontro com cada subfamília nuclear, com esse bisavô, com essa bisavó. Mas esse isolamento, ele está fazendo mal, muito mal. E isso também é ruim para a saúde, e especialmente para a percepção de qualidade de vida, e especialmente para a manutenção funcional do idoso, tanto do ponto de vista motor quanto cognitivo. Precisa ser pensado isso. Limpe entre o uso e torne a lavar as mãos. Você tem celular, as crianças brincam com o celular, limpe o celular e limpe as mãos toda vez que as crianças usarem o celular, tocarem no celular. Limpe, lave as suas mãos constantemente. Se você aprender só isso, você já melhorou muito a qualidade de vida. Se você guardar só isso do que eu falei, eu vou ficar feliz. Hidrate mais o idoso. Mantenha a água na proximidade dele, quer seja no umidificador, quer seja no climatizador. Se você tem ar-condicionado, o ambiente fica mais seco ainda com o ar-condicionado ligado. Então, se você liga o ar-condicionado, mais importante é haver água perto. Quer seja no umidificador, quer seja no balde, na toalha molhada, no tapete molhado, no recurso que você tem disponível, que você acha mais conveniente. Mas precisa tornar esse ambiente mais úmido. Ofereça líquidos de diferentes formas, como eu já disse, isotônicos, sucos, chá, água de coco, gelatina, frutas bastante líquidas, como melão, melancia, pera, laranja, suco de limão à vontade, que é muita vitamina C e é importante. Se o idoso que você cuida é diabético, o suco de limão, a limonada suíça, não conta como fruta nessa dieta, pensando no carboidrato e na glicemia. Então, abusem da limonada suíça. Ela é saudável, produz vitamina C e não vai causar mal. Mantenha os ambientes limpos, lave a mão com frequência,
Quando você tiver contato social, tenha o contato social, mas mantenha o distanciamento. Não pode ficar todo mundo junto no mesmo lugar. Sabe, essa cena de junto é só para foto. E olha lá, não pode ser tão próximo. Mantenha a máscara. Agora, se você tem um idoso que tem um processo de declínio e você vai visitá-lo, usa aquela proteção só de facial, que você vê o rosto. Para esse idoso, está difícil reconhecer a pessoa vendo o rosto, vendo um rosto mascarado. Ela não sabe quem é. Então, nessa hora, aquela proteção facial transparente é muito indicado. Assim, você vai estimular ele a manter na memória dele quem é você. E filhos, não sumam tanto dos seus pais. Eu sei que é por zelo, mas você tem que pensar na outra perda que está tendo. Você de curtir seu pai enquanto tem, sua mãe, e ele de ver os filhos, e ela de ver seus filhos. E mais importante é a qualidade de vida do que a quantidade. Eu acho que quando a gente está falando de idosos, qualidade é sempre mais importante do que quantidade. Não estou querendo que ninguém descuide, nem que ninguém deixe os seus bisavós e avós contaminados. Claro que não. A gente sabe que eles são muito mais vulneráveis. Mas a gente pode reaprender a lidar com eles, de maneira a não perder qualidade. Então, isso é muito sério. Eu espero que isso ajude você a refletir, convido a sua família a pensar sobre isso. E talvez tenha só um novo jeito de reformular o cotidiano, mas a gente precisa voltar para a vida. Sabe, a gente precisa voltar para a manifestação de afeto. Se não é mais abraço e beijo, então tem que ser de longe, mais perto. Não pode ser isolado, tem que ser distanciado. Então, mais videochamadas, mais videoconferências. Faça aí do seu jeito, de um jeito seguro, mas não perca a oportunidade de estar próximo, ainda que não seja fisicamente, do seu idoso. Mantenha ele muito hidratado e um ambiente umidificado e ventilado. Eu espero que isso ajude vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque temos lidado com tantos desafios, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E por isso colocamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, a vida da nossa família, dos nossos familiares. Nós queremos colocar a vida dos idosos em especial, Pai, que o Senhor possa estar livrando, guardando de todo o mal, Pai. E que o seu tempo se cumpra na vida de cada um deles, com qualidade. Nós sabemos que o Senhor enviou Jesus aqui para nos dar vida, e vida em abundância. Pai, ensina-nos a ter sabedoria para tomarmos as decisões corretas, para que possamos, de fato, agir com sapiência. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.